cada cenário bíblico, cada cenário do Evangelho, Jesus está falando com um povo específico, ou o povo está falando com Jesus. E hoje nós estamos dentro desse contexto onde os apóstolos estão dizendo a Jesus: aumenta a nossa fé. Irmãos, são os apóstolos, são aqueles que viram Jesus multiplicar o pão, são aqueles que viram o paralítico descer o teto, são aqueles que viram, aliás, o milagre da multiplicação de pães passou pelas mãos deles. Os sinais foram aqueles que no meio das águas viram Jesus andando sobre as águas. Eram os apóstolos, os primeiros. Era este grupo de pessoas que estavam pedindo ao Senhor: aumenta a nossa fé. Jesus não está falando com alguém de fora. Jesus não está falando com os discípulos. Jesus não está falando com os fariseus. Jesus está junto com aqueles que estão caminhando com Ele, e vendo, e tocando, e experimentando os sinais no dia a dia da sua caminhada. E isso aqui é importantíssimo, porque se eles que estavam ali vendo a manifestação do poder de Deus diariamente e pedem que a fé seja aumentada, imagine nós, irmãos, imagine a gente, né? Mas por que eu estou chamando você a perceber quem é o grupo de pessoas que está pedindo para aumentar a fé? Porque esse grupo é o grupo que caminha com o Senhor, que está com Ele todos os dias, que caminha com Ele, que dormiu nos mesmos lugares que Ele dormiu, comeu a mesma comida que Ele comeu, viu os sinais. Este mesmo grupo que estava no caminho é este grupo que diz: Senhor, aumenta a nossa fé. Para dizer, irmãos, que nós que estamos dentro, nós que estamos na igreja, nós que estamos participando, nós que consagramos a nossa vida, nós que caminhamos com o Senhor, nós também precisamos. Veja, não se trata só de ver o sinal para ter a minha fé aumentada, não se trata de sensibilidade. A minha fé precisa ser aquela certeza dentro, e mesmo que eu caminhe com o Senhor, muitas vezes eu vou ter dentro de mim esta fraqueza de crer. Mesmo vendo os milagres, os sinais, eu também vou ter dentro de mim aquela fraqueza de fé. E é por isso que eu e você hoje precisamos entender que nós não precisamos, irmãos, de muitos sinais, mas nós precisamos de disposição para se entregar ao Senhor e permitir que essa disposição alargue a nossa capacidade de fé. Quem leu a liturgia na sexta-feira viu Jesus criticando Cafarnaum. Quem leu ou ouviu a liturgia de sexta-feira viu Jesus reclamando porque Cafarnaum não se converteu. Mas foi em Cafarnaum que Jesus fez a maioria dos seus milagres, a maioria dos seus sinais. Então, meus irmãos, nós não precisamos ver para crer. O que nós precisamos, irmãos, hoje é ter disposição para entregar o nosso coração, entregar a nossa alma e deixar que o Senhor alargue-nos no processo para que a nossa fé aumente. Não se trata de ter para crer, mas é crer sem ter nada. Amém? Amém. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: o Senhor, nesta noite, deseja alargar o seu coração para crer mais, melhor e amadurecido. Amém? Não se trata de ver muito sinal, não. Tem gente lá no meio da Amazônia que nunca viu um milagre de Deus, nunca viu alguém orando em línguas, nunca viu uma providência de Deus, e tem mais fé
do que tantas vezes nós que tocamos os sinais de Deus todos os dias. Por quê? Por que isso? Porque não é um sinal que aumenta a nossa fé, mas é a disposição de deixar Deus nos alargar no caminho, no processo, na dor, na vida. É deixar Deus nos esticar, é deixar Deus assim nos esticar, porque nós não podemos, irmãos, ficar com a fé que nós recebemos na catequese. Não, aquela fé é pequena, ainda é pequena, ela é necessária para um tempo, mas nós precisamos crescer, e só existe uma forma de crescer na fé: entregando o coração e deixando Deus alargar o nosso coração. Amém? Você viu o Abacuque na primeira leitura? Qual é a fala de Abacuque? Senhor, até quando eu clamarei sem me atenderes? Vou repetir. Senhor, até quando eu vou continuar rezando e o Senhor não vai me atender? Até quando eu vou continuar gritando e o Senhor não vai vir em meu socorro? Tantas vezes nós queremos crer num Deus que providencia milagres, num Deus que realiza o impossível, num Deus que dá respostas. Quantas pessoas nós acolhemos aqui em casa, e vocês sabem disso, que vem aqui esperando de nós um guru que dá uma direção. Mas quantas pessoas esperam de Deus uma palavra o tempo todo para regir o passo? Mas mesmo que Ele não dê a palavra, Ele continua sendo Deus. Mesmo que Ele não providencie o milagre, Ele continua sendo Deus. Mesmo que o sinal não aconteça, Ele continua sendo Deus. Então quem é que tem que mudar aqui? Somos nós. Deus não precisa mudar, quem tem que mudar somos nós. Deus não precisa mostrar quem Ele é, Deus não precisa provar para nós que Ele é Deus, mas nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar. Abacuque reclamou, Abacuque elevou sua voz, Abacuque pediu ao Senhor. E qual foi a palavra de Deus? Abacuque, anota aí essa visão: e espera. Abacuque, anota essa visão: e espera, porque o justo viverá pela fé. Ele não disse a Abacuque: Abacuque, eu vou resolver os problemas. Abacuque, eu vou dar um jeito na violência. Abacuque, eu vou dar um jeito na maldade. Abacuque, eu vou atender os teus pedidos. Ele disse a Abacuque: espera. Irmãos, a fé vai para ela amadurecer em nós, para que o nosso coração amadureça, nós precisamos entrar na espera divina, nós precisamos entrar na espera de Deus. E quando nós entrarmos nessa espera, Ele vai nos alargar, até a hora que estivermos prontos para que Ele nos justifique. Então, se a justificação não chegou ainda, aguenta firme. Se a situação não foi transformada ainda, aguenta firme. Se o teu coração ainda não foi transformado, aguenta firme. Se a tua inteligência, se as coisas que você precisa, que Deus deu um jeito, ainda não deram, então aguenta firme. Porque pode ser que no caminho o Senhor diga: não é eu que tenho que resolver, é você que tem que resolver. Mas enquanto o processo está acontecendo, não dá para ter uma fé infantil, porque se nós tivermos uma fé infantil, nós vamos viver um relacionamento com Deus de barganha. Então eu vou fazer jejum, porque Deus vai ter que operar aqui, vai falar no meu jejum. Eu vou dar para Aparecida a pé, 5, 10, 15 dias, sei lá quantos dias, e Deus vai ter que curar alguém lá na minha casa. E não, mas eu vou ter que... Não que nós não possamos, irmãos, fazer esses atos de fé. Nós precisamos fazer esses atos de fé, mas nós precisamos entender que Deus, Ele não cede às nossas barganhas, Ele não cede às nossas motivações. É Ele quem transforma as nossas motivações. Então talvez a gente se coloque diante de Deus pedindo só um copo d'água, Ele quer uma avalanche de água. Talvez a gente peça só uma cura, e Deus quer dar não só uma cura, mas uma salvação inteira. Por isso, meus irmãos, que é preciso entrar no tempo da espera como Abacuque, e deixar que enquanto esperamos, Ele nos amadureça, Ele nos estique, Ele nos forje para
para que nós possamos dar uma resposta de fé autêntica. O problema é se nós fecharmos o coração. O problema é se a gente fechar o coração. Você já esteve diante de uma situação que você não viu a mudança e você travar? A mudança de alguém, a mudança no trabalho, alguma realidade na tua família, que você já rezou, pediu e não mudou. Nós precisamos tomar cuidado, porque se nós forjarmos a nossa fé só naquilo que nós recebemos de Deus, nós podemos fechar o coração, porque a espera dói, porque a espera não traz o que a gente deseja, porque a espera não passa a mão na nossa cabeça, porque a espera é exigente, e aí nós podemos fechar o coração. Por isso que nós não devemos crer no Senhor só por aquilo que Ele pode nos dar, crer no Senhor só por aquilo que Ele pode realizar, mas nós precisamos crer no Senhor, porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele é o nosso Redentor, porque dando milagre ou não dando milagre, Ele vai continuar caminhando conosco, dando a cura ou não dando a cura, Ele vai continuar dando conosco, dando a resposta ou não dando a resposta, Ele vai continuar ao nosso lado, porque Ele não abandona aquele que Ele escolheu. Amém? Então olha para o irmão que está do seu lado e diga: Deus te escolheu. Então arruma esse rosto, deixa de fraqueza e se posiciona. Amém. É verdade. A gente tem que se posicionar. Se a minha fé não pode estar pautada no sentimento e nem naquilo, e a minha fé não pode ficar pautada naquilo que eu posso receber, então eu preciso, irmão, domar o meu sentimento. Eu preciso domar a minha espera. E mesmo que tudo seja um caos, eu vou levantar, vou erguer meu rosto, vou levantar os meus braços e vou adorar o Deus que está comigo, me ensinando enquanto eu espero, me ensinando enquanto eu estou caminhando mesmo em dores. Ele está me ensinando. Se Ele ainda não proveu, ou pode ser que Ele não venha a prover nada, Ele vai me ensinar como o processo. E aí nós vamos aprender, irmãos, que mais do que o resultado final é o processo. O que transforma não é o resultado final, mas é o processo. Você já quis muito algo, e quando você ganhou, você disse: nossa, é só isso. Eu lembro de uma vez, falei para o Eduardo, né? Aí eu vou comprar um macacão, quero um macacão. Aí eu vou comprar um macacão. Nunca usei macacão na vida, queria comprar um macacão. Aí eu fui comprar na Shopee. Aí vai chegar meu macacão bonito, com uma coisinha, vou usar, beleza. Na festa das crianças da paróquia, vai ficar bonito, beleza. Chegou o embrulho da Shopee, já achei estranho, porque eu achei que o envelope estava muito fininho. Chegou, quando eu abri, irmãos, misericórdia, não dava nem para sair na rua, não. Jeová jurei. Mas a medida que eu coloquei estava certa. Eu tinha pago, eu tinha feito tudo o que precisava, mas o presente não veio na medida, porque não era para mim. O Du usou algumas vezes, acho que usou em casa. Quem? Ah, foi no retiro, do Zoom do retiro. Coube nem não coube em mim. Mas coube em alguém, né? Imagine se a minha fé tivesse só no embrulho da Shopee. Ai, mas por que não deu em mim? Ah, mas por que não foi para mim? Porque para os outros é sempre melhor. Porque para o outro é melhor. Para o outro é mais fácil. Amado, vamos pedir ao Senhor que nós amemos o processo e o fruto fique por conta dele. Fique por conta dele, porque é melhor ser surpreendido pelo fruto que Deus dá do que ficar frustrado porque nós calculamos e fizemos tudo exato e não deu certo.
Abacuque estava no meio de um problema. Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me atender? Eu grito em violência e socorro e nada. Eu vejo iniquidade, eu vejo sofrimento, eu vejo discórdia, eu vejo discussão, eu vejo um monte de coisa e parece que nada muda. Eu sou um homem crente, mas nada está mudando. O que é que está acontecendo? Eu sou fiel ao Senhor, mas nada está acontecendo. E o Senhor respondeu a Abacuque, foi: espera, Abacuque, porque o justo vive pela fé. Quer dizer, Abacuque, tudo que está acontecendo, vive, enfrenta, acalma teu coração, luta, dá tudo que você pode. Na hora exata, a tua fé te justificará. Por isso, irmãos, quero encerrar essa homilia, porque eu acredito que você entendeu. Dizendo as palavras de Paulo a nós: exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que está em você. Pois Deus não te deu um espírito de timidez, Deus não te deu um espírito de fraqueza, Deus não te deu um espírito de abatimento, mas Ele te deu um espírito de fortaleza. Deus não te deu um espírito de timidez, mas um espírito de fortaleza. E o final da carta diz: guarda, meu irmão, guarda isso, com a ajuda do Espírito Santo que habita em você. Deixa o Espírito Santo te ajudar, e aí você vai permanecer de pé, mesmo quando os teus olhos e o teu coração e o teu corpo diz que as coisas acabaram, não tiveram mais jeito, não tem mais solução. Mas é porque você vive pela fé que você vai enfrentar o processo, você vai ir em direção àquilo que Deus tem para você. Você não vai parar diante do sentimento, você não vai parar diante da justificativa, você vai além do que os teus olhos podem ver. E aí, aonde você quer ficar? Você quer continuar infantil de um Deus que te coloca no colo e fica só passando a mão na tua ferida? Ou você quer se tornar adulto em Deus e dizer: papai, eu vou te seguir mesmo ferido, eu vou até o fim. Se o Senhor estiver comigo, eu vou até o fim. Deus dá algumas curas, algumas libertações, mas salvação Ele quer dar a todos. Não troca o milagre pela salvação. Fica com a salvação, porque se você ficar com a salvação, o milagre está garantido, a cura está garantida, a transformação da casa está garantida. Talvez não para os outros, mas Deus vai mudar você, Deus vai formar você, Deus vai transformar você, os seus atos, as suas posturas, Deus vai transformar o teu coração e tudo vai ser renovado, porque começando em você, tudo será edificado. Vamos pedir o dom da fé? Vamos orar pedindo o dom da fé. Antes de pedir o dom da fé, é importante que você reconheça como você chega nessa Eucaristia hoje. Quem é que te domina ainda os teus sentimentos, os teus afetos? São as circunstâncias? São os problemas? É isso que governa você? É isso que dita se você anda ou não? Mas se você deseja sair desse lugar de abatimento, de fraqueza e de oscilação, peça ao Senhor: dai-me, Senhor, o dom da fé. Dai-me, Senhor, o dom da fé. Dai-me, Senhor, o dom da fé. Nós te pedimos. Vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele batize-nos com o dom da fé. Peça com suas palavras. Talvez você olhe para você e veja você alguém fraco. Talvez você veja alguém sensível demais, alguém que para diante das circunstâncias, das notícias, das fofocas, das mentiras. Comece a pedir: Senhor, eu quero sair desse lugar, quero assumir o lugar da fé. Eu quero, Senhor, como Abacuque, mesmo diante do sofrimento presente, eu quero esperar e ser justificado pela fé. Eu desejo, Senhor. Eu desejo, Senhor. Eu desejo. Eu desejo, Senhor.
Eu desejo andar pela fé. Eu não vou erguer meus braços porque eu estou com emoções. Eu vou erguer meus braços porque eu creio. Eu vou cantar porque eu creio. Eu vou me levantar porque eu creio. Eu não vou esperar o sentimento, o arrepio. Não, Senhor. Eu preciso amadurecer. Eu preciso, Senhor, dar passos e crer que onde dois ou mais estão, o Senhor está. E eu creio na tua promessa. Eu creio na tua verdade. Eu não posso mais parar diante do sentimento, diante das notícias. Eu não posso, Senhor. Eu preciso dar passos. Eu preciso dar passos de fé.